Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, eu sou a Gabriele, sou a atual presidente do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco. E hoje nós estamos iniciando a nossa primeira palestra do projeto Voz em Ação, junto com o nosso querido palestrante e representante distrital, Lucas Iotti. Lucas, te dou a palavra. Obrigado, Gabriele. É um prazer estar aqui hoje com vocês para discutir, na verdade, um aspecto fundamental da comunicação, o controle de voz. Bom, então, só me apresentando novamente, me chamo Lucas Iotti, tenho 24 anos, sou do Rotaract Clube de Guarulhos Vila Galvão e eu sou jornalista e comunicador. E hoje, então, venho falar sobre o controle da voz, e a voz que é uma das nossas ferramentas mais poderosas e versáteis, né? Ela é capaz de influenciar, motivar, inspirar. E hoje vamos nos aprofundar em algumas técnicas práticas para aprimorar nossa projeção vocal, manter a atenção da audiência e como desenvolver uma voz clara e confiante. E também como usar as pausas de forma eficiente para criar até um impacto durante o nosso pronunciamento. Bom, começando então com técnicas de respiração para melhorar a projeção vocal. A respiração é a base de uma boa projeção vocal. A maneira como respiramos, ela afeta diretamente a força, o controle e até a clareza da nossa voz. Vamos explorar um pouquinho, então, algumas técnicas essenciais. Primeiro, a respiração diafragmática. O que que ela é? A respiração diafragmática, ou abdominal, como é conhecida também, envolve o uso do diafragma para puxar o ar profundamente para os pulmões, e isso proporciona uma base sólida para uma voz forte e sustentada. É muito comum, usando, por exemplo, o meu meio, que é a comunicação jornalística, a gente vê muitos jornalistas entrando ao vivo e você notando as pausas para respirar, que é aquela puxada de ar. E então a gente recomenda a respiração diafragmática para justamente não ficar tão perceptível essas pausas para se respirar. Então, como é que é o exercício? Primeiro, você coloca uma mão no peito e outra no abdômen. Você inspira profundamente pelo nariz, certificando-se de que a mão do abdômen se move mais do que a mão no peito. Isso indica que você está usando o diafragma corretamente. Esse é o primeiro exercício para você praticar essa respiração. Porque quando você respira com o diafragma, você puxa mais ar e você tem mais ar para poder fazer a sua fala. Outro exercício bom é exercício de contagem, em que você inspira lentamente, contando até 4, segura a respiração por 4 segundos, e depois você expira contando até 6. Isso ajuda a controlar a respiração e até a prolongar a exalação essencial para uma fala sustentada. Você fazendo isso antes da sua fala ajuda a controlar a sua respiração. E o seu controle de respiração, por que que ele é importante? Porque um bom controle de respiração permite que você fale com consistência e clareza, sem esforçar as suas cordas vocais e estressando e causando até aquela perda de voz. Um exercício para você controlar a respiração bom é contar lentamente até 10 enquanto exala, tentando sempre manter um fluxo de ar constante. Então, um, 2, 3, 4 e por aí vai até 10. Isso ajuda a desenvolver a capacidade de controlar a quantidade de ar que você usa ao falar. Então, você aplicando esses exercícios regularmente, até diariamente, dependendo da sua necessidade, do uso da fala, você vai conseguir controlar a sua respiração muito bem durante os seus discursos. Bom, e a variação de tom e ritmo para manter a atenção da audiência é outro ponto essencial, porque manter a atenção da audiência é um desafio constante, né? A variação de tom e ritmo é essencial para manter o interesse e também destacar pontos importantes da sua fala e seu discurso. O tom. Por que que é importante? Porque um tom da sua voz pode transmitir emoção e ênfase, tornando a sua mensagem ainda mais impactante. Se você usa um tom mais triste, você consegue até controlar a sua plateia para seguir a emoção que você quer com aquele discurso que você quer apresentar. Isso eu estou falando também num discurso para uma grande plateia, mas também você pode usar isso no seu dia a dia, você conversando com o chefe, fazendo uma apresentação de trabalho, gravando um vídeo para os seus seguidores e por aí vai. Bom, alguns exercícios de como você pode praticar o seu tom. Você pode ler um parágrafo em voz alta, variando o tom em diferentes frases para transmitir diferentes emoções, como alegria, tristeza, surpresa, determinação. Isso ajuda a tornar a sua voz ainda mais expressiva e também mais dinâmica, né? E outro exercício que eu recomendo muito é você pegar uma referência sua que você tem de alguém que discursa muito bem, uma pessoa que você vê no rádio, vê na TV, vê em algum podcast que você vê, nossa, essa pessoa fala muito bem sempre. E usa ela como referência até para praticar. Vê quais que são os cacuetes, vê quais que são
manejos que a pessoa usa para poder enfatizar toda a sua fala dela. Como é que é o tom, como é que é o tom que ela usa durante o seu discurso. Isso é sempre muito bom. Você tem uma referência para se inspirar. O ritmo, por que que é importante você controlar o ritmo? Porque variar o seu ritmo na sua fala evita a monotonia e até ajuda a enfatizar os pontos chaves daquilo que você quer falar. Então você manter aquilo no mesmo, tudo no mesmo tom, no mesmo ritmo, não variando muito, você vai perder a atenção da sua plateia, porque a plateia vai achar que se você não está dando importância para cada ponto do que você está falando, ela não tem que manter a atenção. E um exercício, então, que você pode praticar é sempre para ti que ler um texto, alterando entre partes rápidas e lentas, destacando as palavras-chave com um ritmo mais lento. Isso também mantém a audiência engajada e reforça a importância dos pontos principais daquilo que você está falando. Eu sempre costumo ajudar no meu texto, quando eu vou falar, que eu preciso ler algo, por exemplo, é sempre colocar marcas de ritmo. O que isso são? Não necessariamente são vírgulas ou pontos, porque às vezes isso se perde no texto quando ele é muito grande. Mas você pode colocar uma barrinha, duas barrinhas seguidas, para você indicar, aqui eu tenho que fazer uma pausa, justamente para talvez criar um impacto, conduzir o pensamento e a emoção da audiência. É uma sugestão também de como você pode escrever textos lidos. Também, agora, exercício para desenvolver uma voz clara e confiante. Uma voz clara e confiante também é essencial, né, gente, para uma comunicação eficaz. Vamos explorar, então, alguns exercícios, né, específicos que podem ajudar até a desenvolver essas qualidades. Primeiro, articulação. A articulação clara torna a sua fala compreensível e evita até maus entendidos. Então, como que a gente pode praticar a nossa articulação? Repita trava-línguas, como o rato roeu a roupa do rei de Roma e vários outros que a gente encontra pela internet. Eu não vou tentar fazer alguns agora para também não pagar muito mico. Sempre praticar esses trava-línguas melhora a clareza da fala. Quanto mais complexos os trava-línguas, maior será o desafio e melhora também na articulação da voz e da fala, né? Essa presença. Eu também recomendo você tentar sempre ler em voz alta, sempre que possível. Eu sei que dá um embaraço às vezes, mas se você está sozinho em casa, por que não? E treina palavras que você sabe que você tem problema. Ah, não consigo falar paralelepípedo, não consigo falar a palavra XPTO. Então treina essa palavra sozinho em casa, em voz alta, para sempre você quebrar essa barreira. O volume. Ajustar o volume da voz de acordo com o ambiente, a situação, é crucial para garantir que todos possam te ouvir claramente. Então, se você não tem um microfone para ajudar a projetar a sua voz, é bom você sempre praticar. Então, essa é outra dica também, sempre que você vai discursar ou falar em algum lugar. Saiba como é que vai ser o ambiente. É uma sala fechada? É uma sala pequena? Quantas pessoas eu vou falar? Se prepare, porque isso tudo é importante para você conseguir colocar o volume certo na projeção da sua voz. Alguns exercícios para você praticar o volume. Então, pratique em diferentes volumes, começando com um sussurro e aumentando gradualmente até que a sua fala em voz alta fique bem clara, mantendo sempre a clareza em todos os níveis, né? Isso ajuda a controlar o volume sem sacrificar a clareza. Então, às vezes, a gente quer gritar muito e isso perde a clareza da voz. Então, a gente sempre treinando esses aspectos, o volume em níveis graduais ajuda a controlar essa situação. A nossa confiança também é importante. A confiança vocal transmite segurança e credibilidade. Então, um exercício que eu recomendo você fazer para poder praticar justamente a confiança vocal. Grave a si mesmo falando e ouça a gravação para identificar as áreas de melhoria. Eu sei que dá muita vergonha a gente ouvir a nossa própria voz gravada. Eu, por exemplo, odeio, mas eu acho que você usando isso, praticando, vai ajudar a conduzir a sua melhora, em que você vai perceber onde que você acha que está falhando mais, onde que você acha que pode melhorar. Use afirmações positivas como minha voz é forte e clara antes de falar. Pratique também apresentações diante de um espelho para aumentar também a autoconfiança. E também começa praticando com algumas plateias conforme isso for crescendo. Então, vai com pessoas de confiança. Então, você tem um círculo de amigos próximos, seus familiares, vai falando para eles também. Então, primeiro começa com essas gravações, depois falando no espelho e por fim falando para esses pequenos públicos até você sentir confiança de poder falar com desconhecidos ou plateias enormes que você não tinha esse hábito. Lembra que a confiança é tudo. E também as pausas são umas ferramentas poderosas na nossa comunicação verbal. Elas podem ser usadas também para até enfatizar pontos, permitir que a audiência processe informação e até criar suspense quando você for falar.
alguns tipos de pausa que você pode utilizar no seu discurso. A primeira delas, que é muito comum, é a pausa dramática, que você utiliza antes de uma revelação, um ponto importante para aumentar o impacto. Então, exemplos. E foi aí então que descobrimos a solução para o nosso problema. Note que essa pequena pausa ajuda até a criar um clima para a pessoa que vai entender o que vai acontecer. Porque, ó, se eu lesse, então foi aí que descobrimos a solução para o nosso problema. Você tem um entendimento, mas não o mesmo quando eu fiz uma pausa um pouquinho dramática. Pausa de reflexão. O que que é? Ela permite que a audiência pense sobre o que foi dito. Um exemplo é que você pode aplicar. Este é o ponto crucial para o nosso projeto. Vamos refletir sobre as suas implicações? Essa pausinha que eu dei para o pessoal é justamente para eles pensarem de fato a última frase que eu falei. Pausa de respiração. Ajuda o palestrante a recuperar o fôlego e manter o controle da voz. Então, lembra a, o controle de respiração que eu falei, aqueles exercícios? Se você não tiver também totalmente praticado aquilo, isso também, essa pausa pode te ajudar. Então, um exemplo que você pode aplicar para você entender. Agora vamos passar para o próximo tópico. Pausa simples, respira, vai. Alguns exercícios que você pode usar para justamente praticar e colocar em uso a questão das pausas. Pratique a inclusão de pausas em algum discurso que você já tenha preparado. Leia um parágrafo e faz até pausas de 2, 3 segundos após cada frase importante para você sentir o efeito dela. As pausas ajudam também a audiência a absorver e a refletir sobre o conteúdo. Então, sobre tudo isso que eu falei, são 4 tópicos importantes: técnica de respiração, variação de tom e ritmo, exercícios para desenvolver uma voz clara e confiante, e por último, o uso eficiente de pausas. Vamos concluir isso daqui. Dominar o controle da voz é um processo contínuo, não é fácil e que requer prática e consistência. Com essas técnicas de respirações adequadas, variação de tom e ritmo, exercícios específicos para clareza e confiança e uso estratégico de pausas, você vai poder controlar, transformar a maneira que você se comunica e até engaja o seu público de maneira mais eficaz. Eu espero que vocês saiam depois de ver esse vídeo com ferramentas práticas que possam ser aplicadas nas suas próximas apresentações. Vocês possam se lembrar a prática constante, que é a chave do sucesso. Obrigado também pela atenção de vocês, obrigado pelo convite. Vamos continuar praticando e vamos aprimorar sempre as nossas habilidades de comunicação. E é isso, muito obrigado. Espero ter sido útil com vocês, Gabi. Muito obrigada, Nath, por toda a sua explicação. Achei super legal, super diferente. Uma opção de coisa que eu não sabia do exercício de fazer. Calma, que não dá pra ler isso. Enfim, é, tenho 3 dúvidas para você, tudo bem? Com certeza. Vamos lá. Existem erros comuns que as pessoas cometem ao tentar controlar a voz que devemos evitar? Erros comuns. Eu acho que você tentar fazer uma pausa excessiva é sempre, eu acho que atrapalha até, porque uma coisa é você fazer um entendimento, fazer uma pausa de entendimento, outra é você pausar demais, porque aí você vai parecer que tá perdido. Porque se eu pauso e fico, tipo, mais de 4, 5 segundos, isso vai parecer só que eu esqueci meu texto, e não que eu tô deixando minha plateia pensar. Então, eu acho que esse é um erro bem comum, não saber controlar. Um erro muito comum é um erro de tom, que a pessoa fica sempre com o mesmo tom a palestra inteira, e isso perde o interesse, porque fica chato, não fica aquela apresentação cativante, cheia de emoção, que é isso que a gente quer ver quando tá assistindo ou ouvindo alguém falar. Legal, obrigada. A segunda pergunta: quais cursos ou formações você recomendaria para alguém que deseja aprimorar suas habilidades de controle vocal e melhorar a qualidade de suas apresentações? Olha, eu acho que é bem legal você ir atrás de cursos de fonoaudiologia, porque é ali que você vê com profissionais da área de saúde, mesmo pessoas que podem te ajudar a quebrar até alguma dificuldade que você tenha, e eles vão sempre saber quais são as técnicas específicas para você praticar. Então, na minha própria faculdade de comunicação, eu tive um semestre que era focado nisso, justamente em técnicas para a gente aprimorar a voz e também
o controle vocal e o controle de tom, ritmo e por aí vai, né? O desenvolvimento de leitura. E eu acho que é importante a gente sempre ir atrás de profissionais capacitados da área. Então, de fonoaudiologia, eu sei que parece engraçado, tô fazendo fone, isso é coisa de criança, pessoal com a língua presa. Mas não, gente, se você quer se desenvolver, esses cursos são fantásticos, de verdade. Mas, claro, sempre com profissionais capacitados para a gente não cair em pilantragem também. Não, bem legal. Não sabia, eu faço como. Mas não é tão língua presa. Mas também não tinha pensado tanto na parte de oratória, mas achei bem legal com relação. E a última pergunta é se existe diferença nas técnicas de controle vocal ao falar em diferentes idiomas, e se sim, quais ajustes precisamos fazer a nos comunicar em vários idiomas, em várias línguas. Olha, essa é uma boa pergunta. Parando para pensar um pouco, eu acredito que sim, porque os idiomas, eles sempre. É claro, os que têm a base latina, eles se assemelham muito na forma que a gente vai falar. Mas é claro que também algumas palavras dificultam muito a forma que a gente quer pronunciar alguma coisa, até dar ênfase naquilo que a gente vai falar. Porque a gente gosta até de brincar, nossa, parece que alemão fala tudo bravo. Mas não, as palavras que o controle, a forma gramatical e de sintaxe deles que meio que obriga eles a falar daquela forma. O chinês, por exemplo, é que quando aprendi a falar, hoje não tão proficiente, mas quando eu aprendi a falar, tem muita variação de tom justamente para dar ênfase em algumas palavras e a forma para até você soar mais como um nativo do que como um gringo que está aprendendo a falar a língua. Então, sim, tem diferença sim. Eu acho que o costume e a prática do idioma que vai levar essa perfeição também. Exercícios específicos. Aí eu acho interessante sempre dar uma pesquisada para ver, porque você ser fluente na língua que vai determinar como que você vai aplicar determinados. Não acho que é nem tom, mas é a variação que você coloca no grau da palavra, né? Então, acho que é mais por esse caminho que você deve levar em consideração sempre que você for discursar. E é aquilo que eu falei também, a prática é tudo. Então, você primeiro praticar o idioma, principalmente conversação. Então, sempre falar com pessoas do idioma original também, para poder pegar dicas de pronúncia, eu acho que é o essencial. Legal, bem legal. Eu não podia deixar de perguntar essa última de idiomas, porque gosto muito internacional. Deu pra ouvir? Cortou um pouquinho. Ah, deve ser internet, pessoal. Eu falei, eu não podia deixar de perguntar sobre o idiomas, porque é a parte que mais me encanta, então ia ter que Justo. fazer alguma pergunta também. Justo, não, acho que é importante também. Sempre a gente tem que buscar essa questão de se internacionalizar. É questão de carreira, questão de cultura, bagagem pessoal, né? E eu acho que você aprender a falar um idioma da melhor forma possível, até para você sentir ainda mais local, né? E vivenciar a cultura de forma verdadeira, eu acho que é legal também. Mas eu recomendo sempre buscar a orientação de linguistas da área, não só profissionais de comunicação, porque aí você consegue ir de cabeça mesmo no idioma e aprender de verdade, como pronunciar de forma correta as palavras. Legal, bem legal. Bom, queria te agradecer muito, minha profunda gratidão pela sua brilhante palestra aqui no nosso projeto A Voz em Ação. Sua abordagem foi muito inspiradora e o conhecimento compartilhado também foi muito enriquecedor, não só para mim, mas acredito que para todos os futuras pessoas que vão assistir esse vídeo. E agradecer por dedicar seu tempo, contribuir de maneira significativa para o sucesso do nosso projeto. E esperamos poder contar também com você em presença, bom, nos futuros eventos, seja presencial ou online. Com certeza, conta comigo sim, vai ser sucesso. Obrigado, parabéns também pela iniciativa e sucesso na gestão, Gabi. Obrigada.